no mundo, né, as mulheres elas estão com essa liberdade um pouco atrás pelos acontecimentos como um todo. Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho do Brasil. E no episódio de hoje a gente vai ter participações especiais da Larissa Fabrini, atleta amadora, e do Joel Kruger, também atleta amadora, ambos atletas track and field, que inclusive é o nosso apoio e patrocínio deste episódio em especial. A Track and Field já me acompanha há mais de 2 anos e é meu parceiro especial para me sentir bem, confortável e segura na minha rotina de exercícios físicos. Como vocês sabem, quem me acompanha muito nas redes sociais, vê minhas fotos de looks lindos, eles são tudo Track and Field e eu sou muito agradecida por essa parceria e também por apoiar o nosso esporte através desses atletas amadores. E na nossa conversa com a Larissa e com o Joel, eu quis trazer um pouquinho sobre o que de fato inspira eles, o que motiva eles, se eles já passaram por momentos desafiadores, né? Temos a Larissa Fabrini, que já ganhou inúmeras provas como atleta amadora, que tem resultados incríveis, mas para quem acompanha no seu dia a dia, consegue perceber que a Larissa é muito mais e além disso, que ela entrega essa mentalidade de atleta que se aplica em todas as áreas da sua vida, né? Além de atleta amadora, ela é uma empreendedora nata, é uma mulherão que representa muito para nós mulheres, né? E que está abrindo esses caminhos para a gente conseguir se sentir mais representado, tanto no empreendedorismo quanto no esporte, né? A Larissa, ela faz uma breve explicação de quem ela é, um resumo de quem ela é, e responde as perguntas que elaborei pensando realmente em como que podemos nós inspirar através das histórias deles, né? Vocês sabem que eu gosto muito de trazer essas histórias inspiradoras, tanto meu quanto de outras pessoas, e a Larissa faz isso através das respostas às perguntas dela. Estamos aqui com Larissa Fabrini. Gente, é muito honra estar aqui no podcast. E aí, eu quero fazer algumas perguntas, claramente. Porém, antes de qualquer coisa, dar uma breve resumo de quem que é essa deusa maravilhosa, porque eu não vou falar. Quem sou eu para falar se a própria está aqui? Vou passar o microfone para fazer esse breve resumo de quem é a Larissa Fabrini, para quem duvido que não conhece. Oi, gente, eu seguro, olha, que chique. Gostei disso, hein? Muito. Bom, a Larissa Fabrini, eu tenho 37 anos, sou triatleta e empreendedora. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas não acreditam, mas eu era professora de matemática, trabalhei muitos anos na área comercial, que foi onde eu me desenvolvi muito bem nessa fala, na comunicação, e me ajudou durante muitos anos na licenciatura, quando eu tinha que dar aula, estar dentro de uma sala de aula. Imagina, eu com 21 anos, entrando numa sala de ensino médio para ensinar função trigonométrica, uma matéria que todo mundo gosta, né? Tem essa habilidade. E meus alunos tinham 17 anos, maiores do que eu, chegando lá com os carrões para poder ir para aula, porque essa era uma escola particular especificamente. Então, eu tive que meter a marra, né, de braba desde essa época. Mas eu descobri o triatlon, o esporte, numa maneira geral, aos 27 anos, definitivamente por um acaso, porque eu me casei com 25 e fomos morar num condomínio onde a área de lazer era muito legal. E eu venho de família muito humilde, né? Meu marido também. E a gente queria fazer valer a pena tudo o que a gente investiu para comprar o apartamento e o tanto que a gente estava pagando de condomínio também, né? Que a gente achava um absurdo. Faz parte, né? E daí eu usava a piscina externa para tomar sol, eu usava a churrasqueira para fazer uma reunião com os amigos e com a família. Eu conseguia usar o salão de festas para fazer festa, tudo. Mas a piscina interna eu não conseguia usar, porque eu não sabia nadar. Para que serviria uma piscina interna se não fosse para treinar? Desde então eu falei assim, marido, eu quero aprender a nadar. Pra gente usar essa piscina aqui para fazer um treino de natação quinta-feira à noite, super romântico. Depois a gente pega uma sauna. E então eu fiquei insistindo com ele lá, tipo, 1 ano, até que eu martelei tanto a cabeça dele, ele pegou uma indicação com um amigo dele e a gente começou a fazer aulinha de natação mesmo, numa equipe que era uma equipe de triatlon até hoje, chama Marca d'Água, a academia. Mas a academia, ela cresceu para dar aula para crianças e bebezinhos, sabe? A referência deles é essa. E então a gente entrou para fomos lá numa segunda-feira, eu fiz a minha primeira aula de natação, eu não atravessei uma piscina de 20 metros nadando, e isso tem 10 anos. Desde esse primeiro dia, eu falei, caramba, esse negócio é meio louco, né? Mas vamos aqui. O professor duvidou que eu ia chegar na quarta-feira lá. Quarta-feira eu tava lá de novo. E
de novo e de novo. E essa foi a minha entrada pro triatlon. Eu não sabia, não conhecia triatlon, não sabia o que era esse esporte. Eu imaginava que maratona era só para atletas profissionais, né? Eu também já fui a pessoa que falei que São Silvestre deveria ser uma maratona, com certeza. Quando eu comecei a correr na rua, eu corria com o celular aqui no braço, normal. Não sabia o que era pace, não entendia por que a gente corria mais rápido e o pace tinha que diminuir. Eu também já pensei isso, que era o contrário. Mas a minha velocidade está aumentando porque o troço está diminuindo, né? Eu já tive essas dúvidas também. E realmente, correr era uma coisa que parece que desde o início foi uma facilidade natural que eu tive, porque desde o inicinho eu já conseguia fazer tiro de 1000 para 4,20. O que era, foi tanto que esse meu técnico na época falou assim, essa menina aqui vai ser diferente, tá? Aí eu passei por algumas outras assessorias de Belo Horizonte, todas que eu tenho muito, muito orgulho, muito carinho, fui evoluindo, aprendi muito em todas elas, e desde 2018 eu treino com a Santi Treinos, com o Santiago, que além de ser meu técnico, né, do triatlon, eu falo que ele é o meu mentor de vida também, e hoje, e com certeza, é um dos meus melhores amigos, e todo técnico é terapeuta também, né? Trabalha esse lado, né? Trabalha esse lado. Bom, então eu acho que eu já respondi todas as perguntas. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Foi isso. Ai, cara, eu amei conhecer. Amiga, eu não sabia dessa parte da matemática, mas assim, continua não fazendo muito sentido. Eu acho que era pra ser aonde você está hoje. E assim, agora, aqui no podcast, enfim, eu acho que você também passa muito por isso. O atleta não é só o treino, muito menos o resultado, e sim, tipo, entender um pouquinho mais da parte, assim, que a gente não enxerga ali nas redes sociais, ou enfim, durante as provas, etc e tal. Então, as perguntas vão ser mais voltadas para a inspiração, tá? E motivação para as pessoas da vida, normal, amiga. Ótimo, isso! Adorei. Então, bom, tu meio que respondeu, mas vamos voltar para essa pergunta. Você sempre imaginou que você se tornaria não só uma triatleta? Ela já respondeu que não, né, gente? Professor de matemática, tudo bom? Mas uma das maiores atletas amadoras do cenário brasileiro atual. Essa pergunta foi muito bem bolada. Muito obrigada, tá? A mim mesma. Nasceu pra fazer isso, né, gente? Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei pra ninguém. Ai, aqui pela primeira vez. Óbvio que eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E eu sempre respondi isso. Quando eu fiz o meu primeiro Ironman aqui em 2017, eu falei, cara, qual que é a diferença minha para as meninas que estão classificando pra Kona? Nenhuma. A única diferença aqui é que elas estão mais tempo no esporte do que eu. Então, se eu treinar, eu vou atingir a conquista de Kona, eu vou um dia ser boa, eu vou estar no pódio. Então, isso eu tinha dentro de mim. Como uma boa professora de matemática, que eu sei que tudo na vida é treino, assim como a matemática também é treino, é a repetição, repetição, repetição. Então tá. É isso que torna a gente... Tem jeito para tudo. Mas aí você tem que dedicar um tempinho. Então, tem que ter a paciência, porque isso vai acontecer. Mas a grande transformação na minha vida mesmo é que eu descobri que eu nunca tive o dom pro esporte, eu nunca tive o dom pra matemática, a matemática caiu no meu colo também, aleatoriamente. Eu também acho que o único dom realmente que eu efetivamente tinha é realmente de inspirar as pessoas. Desde criança, eu não sei se todas as meninas faziam isso, mas eu tinha um espelho no meu quarto e eu tinha um no meu guarda-roupa que eu abria, então eu me via de todos os lados e eu vivia pensando sempre que tinha uma câmera comigo. E é assim que eu vivo até hoje, acredita? Tipo, era como assim, se eu estivesse fazendo as coisas e meio que contando pras pessoas, sabe? Cara, olha que loucura. Eu pensava isso lá com 13 anos de idade e isso acontece na minha vida hoje. E realmente é isso, assim. Teve uma fase na minha vida que eu compartilhei muito mais sobre a minha rotina. Depois teve um tempo que eu falei assim, poxa, será que é isso mesmo que vai mudar a vida da outra pessoa, né? Que vai transformar? É claro que... Não tô dizendo que o que eu faço é a coisa mais certa, né? Mas acho que é um caminho ali de mostrar para as pessoas que a persistência, a constância... Poxa, mudei de classe social, entrei no triatlo sem aprender a nadar, sem aprender nada, com bike emprestada. Eu aprendi, na verdade, a minha trajetória é sobre isso, né? É uma trajetória de persistência e de evolução. E não de, poxa, nasci pronto e tô aqui. Não é isso que eu quero demonstrar para as pessoas. Eu acho ótimo, óbvio, que as pessoas olhem para mim e pensem em performance. Porque realmente eu conquistei essa performance. Mas eu fico triste das pessoas só verem a performance. Porque não é só isso. Sabe? É uma construção, é uma coisa de assim, todos os dias fazer aquilo que eu faço por realmente amor. E quando eu faço uma postagem, uma publicação, é porque eu realmente gosto. E se um dia eu não estiver bem para fazer, eu simplesmente não faço. Porque acho que o nosso trabalho, ele nos permite isso.
né? A gente tem que estar maravilhosa. Eu não digo que é só compartilhar coisa boa, de jeito nenhum. Mas eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa legal, a gente tem que estar bem para isso, né? E eu acho que a gente consegue compartilhar isso com o nosso público. O nosso público entende e respeita. Amiga, mas assim, eu acho que uma coisa que eu admiro muito em você, é uma pessoa que eu te acompanho bastante, eu consigo ver o quanto tu já... Tudo bem, com 13 anos talvez eu não pensava nisso, mas parecia que tu já manifestava, assim, sabe? Tipo, eu já vejo que você trabalha muito essa parte espiritual, sabe? Vai ter uma pergunta sobre isso, mais voltado pra mental, mas, tipo, dá pra entender por que deu tão certo, assim, sabe? Tipo, tu mirava em algo, talvez você não sabia exatamente o quê, mas, tipo, chegou, sabe? Aquilo, aquela grande, sabe? Grandiosidade, aquela coisa maior, chegou pra ti, sabe? Então eu fico bem feliz porque eu acho que o caminho que você tá fazendo é diferente no sentido de mostrar que não é só performance, gente. Existe tantas coisas atrás e tu mostra esse backstage, tu mostra o dia a dia. Talvez que a gente falou, não é exatamente mostrar sempre a nossa rotina que vai mudar a vida. Mas às vezes é mostrar só que, tipo, gente, não é tão, sabe? Uau! Isso! Eu também acordo, tem dia que eu acordo chorando também. Também brigo com meu marido, né? Tem dia que eu acordo e falo assim, nossa, vou desistir de tudo, porque tá muito difícil. Vou voltar a ser vendedora, tipo, sabe? Ai, cansei, vou embora, tchau. Mas assim, aí você vê que é só uma fase hormonal, tá só cansada e precisa de tirar um diazinho de folga. Sim. Não, mas eu acho que você tá no caminho, amiga. E acho que é por isso que você se destaca tanto, não, de novo, somente por causa do performance. Eu te admiro por causa disso. Entre as inúmeras provas que você já venceu, não foram poucos, né? Qual foi a que mais te marcou e por quê? Acho que Acho que uma das provas que mais me marcou, você perguntou que eu ganhei, né? Que eu ganhei foi um meio Iron em San Juan. Foi muito legal, porque essa viagem eu fiz sozinha. Sozinha. Eu queria fazer essa prova, porque algo tava me dizendo que eu tinha que fazer essa prova. Eu fui sozinha. Eu criei meu conteúdo sozinha. Fiz tudo sozinha, gente. Sozinha. Era eu mesma. E aí eu ganhei a prova, sabe? Tipo assim, eu falei, como assim? Eu ganhei essa prova e tal. Aí eu voltei pra casa pedalando e tipo, cheguei dentro do meu quarto lá, que era um Airbnb, liguei uma música autônoma e fiquei sozinha lá dançando. Meu Deus, eu tenho esse vídeo, eu vou te mandar pra você colocar aqui em cima. Manda. Aí eu lá dançando, assim, sozinha e tal, felizona. Então foi muito legal, porque eu acho que isso, tipo, quebrou uma barreira, assim. Tipo, não que eu não precise de ninguém, mas que eu, por mim mesma, consigo fazer minhas coisas sozinhas. Eu acho que não que nenhum homem se sinta fragilizado também por isso, mas no mundo, né, as mulheres, elas estão com essa liberdade um pouco atrás pelos acontecimentos como um todo. Então, eu já tive uma vez, eu classifiquei para um meio Iron em 2017, classifiquei para o Mundial. Foi a minha primeira classificação. Era nos Estados Unidos. Eu nunca tinha viajado para fora ainda. E eu paguei, né, para ir para esse meio Iron, mas eu não fui. E também isso eu nunca contei. Eu não fui de medo, porque eu ia estar em outro país, não saberia como viajar com uma bicicleta, eu tinha medo de dinheiro, não sabia se eu tinha... como que eu ia me comunicar lá, era muito diferente pra mim. Pensa, era há 8 anos atrás, parece pouco tempo, mas... Já não tinha muita coisa que a gente tem hoje em dia, né? É muito diferente. E então, você vê que assim, ainda é uma coisa muito atual da gente se limitar e não fazer alguma coisa por simplesmente não ter essa liberdade, assim, e ter esse medo, né? Então, acho que o mais legal de ter ganhado essa prova foi o contexto da viagem, sabe? Que foi muito massa. Então, eu não que eu não quisesse companhia, mas isso, né? Eu comi no lugar que eu quis, na hora que eu quis, fazia as minhas escolhas nas minhas horas. É tipo essa autonomia mesmo, eu meio que ser dona da minha própria vida. Que ano? Isso foi há 3 anos atrás, 2022. Não, olha, tem muito pouco tempo, 2022. Cara, mas eu acredito que eu concordo contigo, assim, não, de novo, eu não acho que nenhum homem não tenha essa sensibilização ou também, tipo, não tem esse receio de fazer as coisas sozinho, mas eu vejo que muito mais nós mulheres, assim, sabe, de tipo, cara, às vezes eu demorei pra ir, tipo, no cinema sozinha, sabe? Tipo, é um cinema, nada vai acontecer, é só você entrar no carro. É supermercado. Amiga, sim, eu fico tipo assim, é isso, eu fico muito orgulhosa de ver, claro, qualquer pessoa indo sozinha, mas eu vou puxar sempre o tapetinho ali pra nós meninas, de tipo, cara, é legal ver, pô, eu vou largar tudo e eu vou viajar, eu vou largar, fazer uma prova e ganhar a prova, tudo bom, boa tarde, sabe? Então, tipo, é uma autonomia, é uma recompensa, sabe? Até, tipo, de novo, cara, olha o que tu ganha quando você
passa o limite, assim, sabe? Teus barreiras, teus receios. Isso é muito legal, amiga. Porque muitas vezes esse limite tá na nossa mente porque a gente mesmo coloca, sabe? Mas quem é a pessoa que vai fazer esse limite quebrar na nossa barreira? Por isso que eu gosto tanto de compartilhar, porque, obviamente, eu me inspirei. Eu não tenho um case que fale assim, eu vou seguir os passos dessa pessoa, né? Eu fui construindo sozinha. Mas, quando eu escuto uma história sua, uma história de uma amiga, cara, aquilo fala assim, velho, ela fez, né? Ela teve coragem, então eu vou fazer também. Então, se eu compartilho qualquer uma coisa da minha trajetória, eu tenho certeza que alguma pessoa no universo vai estar sendo se inspirada e vai falar assim, hoje eu quero mudar de emprego e eu vou ser mais feliz nesse próximo emprego, eu vou arriscar e vou lá, sabe? Fazer qualquer coisa. Hoje eu vou naquele cinema sozinha. É uma força impulsionadora que a gente precisa. E a gente nunca sabe o que tá atrás, né? Tipo assim, aquela porta eu não quero abrir. Aí quando tu abre, fala, caraca, é o mundo inteiro, sabe? Tipo, isso é muito massa. Mas, de novo, faz muito sentido eu acho que quem te acompanha e vê esse lado mais de não só vencer o lado profissional, né? Ou enfim, nos treinos, nas performances, etc e tal. Mas ver esse lado mental, quem vê, inclusive, fica a dica, gente. O filme, ai, amiga, aquele filme do YouTube no canal da Lá, tem o... foi do ano passado, né? Gente, eu arrepio, choro, eu fico emocionado. E eu acho que muitas pessoas, sabe, conseguem te enxergar além, de novo, da performance. Porque tu vê muito essa parte espiritual mesmo, assim, sabe, amiga? Você já pensou em desistir? Vamos ser sinceras, tá? Vamos lá. Já pensou em desistir? E se sim, o que te fez continuar? Mas se não tem problema. Por que você acha que esse ponto nunca chegou pra você, se sua resposta for não? Claro. Claro, já pensei em desistir várias vezes. Gente! Várias vezes, principalmente na questão da natação, assim. Que, nossa, dedica, e parece que você não vai melhorar nunca. E aí eu cheguei muitas vezes a pensar assim, não, eu investi tanta coisa nesse triatlon, né? A gente olha mais pelo lado financeiro também, porque muitas vezes a gente não recupera isso, os equipamentos são muito caros e tal. E eu falo assim, cara, não melhora, não, chega. Enfim, aí todas as vezes que eu penso em desistir, acontece alguma coisa que... O universo é foda, né? Ele fala, vai ficar. Eu lembro da última vez que eu competi Kona, em 2023, que, cara, eu tinha dedicado um ano inteiro pra minha natação. Porque eu saberia que eu poderia ter uma performance melhor se eu me dedicasse pra natação. E aí, gente, vocês não fazem ideia. Dediquei. Cheguei lá, eu fiz o mesmo tempo que eu fiz no ano anterior. Cara, falei, não é possível, Não, eu mandei pro meu técnico. Aí eu falei assim, olha, eu desisto, eu não quero mais melhorar minha natação. E agora eu só quero melhorar minha bike, minha corrida. Deixa minha natação do jeito que tá. Nessa época, eu já nadava 5 vezes na semana. Eu falei assim, vou voltar a nadar 4 vezes na semana, porque 5 vezes na semana tá me exigindo muito. Eu fico muito cansada, o deslocamento e tal. Eu deixo de fazer outras coisas na minha rotina, né? De trabalhar, de descanso, seja lá o que for, plantar uma bananeira. Mas eu não queria. E eu não quero mais, porque eu quero se vira. Agora nós vamos melhorar minha bike e minha corrida. Não quero mais saber. Vai lá, vai o técnico. Aí ele, não, calma, você tá cansado, você acabou de fazer a sua prova e tal. E aí, olha o universo. O universo chegou e quem ganhou a prova nesse ano foi a Laura Philippe. E aí eu falei assim, cara, deixa eu ver. Ela ficou em terceiro, na verdade, ela não ganhou não. Ela ficou em terceiro lugar. E aí eu gosto dela, eu gosto da aparência dela, o formato que ela faz conteúdo e tal. Aí eu falei assim, deixa eu ver aqui. Eu nunca faço isso. De olhar o tempo das pessoas, né? E o que ela fez em cada modalidade. Porque o tempo, ele não é reflexo do que você sentiu, né, na prova. Então, pra mim, não faz sentido olhar. E aí, eu falei, deixa eu ver aqui. E aí, eu fui ver os tempos dela. Aí, na hora que eu vi os tempos dela, a natação dela é ruim perto da bike da corrida dela. E, por incrível que pareça, ela deu um depoimento dizendo que a natação dela era muito ruim perto do que ela fazia na bike e na corrida, mas que ela tinha certeza que se ela continuasse se esforçando na natação, um dia... Gente, aí eu acabei... Cara, eu falei, velho, a mulher ficou em terceiro lugar no Mundial, em Kona, e ela ainda não tá dizendo por que eu vou desistir, né? Quem sou eu pra desistir? Vou continuar. E olha o universo. Aí, no ano seguinte, que foi o ano passado, ela foi campeã mundial. Caraca! Tá vendo? A gente não pode desistir, velho.
não pode desistir. Não. A gente tem que continuar, porque, tipo assim, uma hora vai acontecer. Sim. E é muito sobre o nosso sentimento pelaquela coisa. E então, aí acabou eu tive várias coisas do ano passado, assim, que fizeram eu parar de pensar somente no treino, no corpo, na parte da performance corporal, né? Fraturei 3 costelas, eu fiquei, tipo, 4 semanas praticamente parada. E foi ano passado. A gente faz tanta coisa no ano que não parece. E aí eu não pude fazer treinos de qualidade, igual eu sempre faço pro Ironman, tava inscrita aqui pro Ironman. Eu tinha plena consciência de que eu não iria competir caso eu não estivesse bem fisicamente. Mas o que foi muito bom foi que eu consegui fazer uma parte interna muito boa e eu comecei a fazer muita meditação na frequência da cura e me imaginava correndo maravilhosamente bem na Búzios sem dor. Eu fiz tanta essa meditação, tantas vezes, inúmeras vezes, que eu não faço ideia de quantas vezes foram. Eu colocava o fone com a frequência da cura e ficava só mentalizando. Gente, eu corri. E aí a minha ideia pro Ironman Brasil do ano passado era fazer a minha melhor maratona da vida. Mas a melhor maratona da vida seria uma maratona sem dor, de sentimentos. Sim. Porque eu tava com as costelas quebradas. Então, eu larguei desse jeito, pensando isso. Vou fazer a melhor maratona da minha vida. E foi isso, várias coisas acontecendo, várias pessoas falando várias coisas durante a prova, né? Dando os tempos e tal. E, de repente, lá no quilômetro 18, meu técnico fala, você é campeã. Eu, quê? Aí eu, tipo assim, não, peraí, eu só sou campeã se eu cruzar a linha de chegada. Sim. Faltam 20 e tantos quilômetros ainda, faltam, né? Pra poder completar. Então, volta, Larissa, melhor maratona da vida e tal. Aí ficava mentalizando isso e o povo gritava, é campeã. Toda hora que eu passava, eu não, melhor maratona da vida. E aí eu consegui absorver isso. Corri absolutamente sem dor nenhuma. Eu não senti dor. Quando tava lá no quilômetro 35, lá naquele Walking Dead... Ai, horrível, gente. Péssimo. Horrível, horrendo. Que é super difícil. Eu olhei assim meu Garmin, eu falei, caraca, velho, quilômetro 35 e eu tô bem. Cara, eu tô bem, minhas pernas não estão doendo ainda. Tipo assim, como assim tal? Eu fiquei numa emoção. Aí essa hora eu dei uma chorada, assim, uma emocionada. Falei, segue. Enfim, passei a linha de chegada. Melhor maratona da vida, eu não tava nem ligando pra tempo. Aí quando eu fui olhar o meu tempo, eu fiz 3 horas e 17 nessa maratona. Foi o meu segundo melhor tempo de maratona da vida. De maratona de Ironman. Inteira, sem costela quebrada. Amiga. Olha a força. É mental, né? Cara, é muito louco, cara. É muito louco. Então, tipo assim, e juro pra vocês, gente, em treino de corpo mesmo, fisicamente, o ano passado eu não entreguei 1/10 do que eu entrego nos treinos, né? Então, assim, eu lembro que eu devo ter feito um treino de 30K pra 4:30, assim, chorando. O que 4:30 saía pra mim de maneira muito fácil. E eu terminei, assim, quebrada, com dona, tudo doía. Eu falava assim, essa maratona eu vou sofrer. E não sofri. Cara, mas isso é muito louco, porque todo mundo fala do poder da mente, todo mundo fala de, tipo, nossa, é físico, mas, cara, se tua cabeça aguenta, o teu corpo vai responder pra isso, né? Isso é uma prova viva disso, sabe? Tipo, pô, tu vim de um ciclo tão dolorida, né, que nem tu falou, pô, tempos que pra ti seriam fáceis e tranquilos, doer, como que vai fazer isso depois de nadar e pedalar e chegar ali no Búzios, naquele caos que é, e conseguir entregar, sabe? Ai, amiga, parabéns. Eu queria ter tua cabeça, porque a minha cabeça é muito ruim, amiga. Inclusive, falando em cabeça, a gente fala muito, de novo, do mental. E vou recomendar novamente o filme da Lá, tu vai começar a perceber mais o quanto você fala realmente da cabeça. Eu vejo as meditações, até no filme você, né, tá ali meditando e tal. Não só você, todo mundo ali, eu vejo o quanto você conta com esse lado. Claro, tendo também umas provas dessas, né, tipo, ao vivo, de tipo, cara, realmente é mental, faz sentido. Mas eu queria que tu desse umas dicas pra quem não pensa nesse lado, porque eu acho que as pessoas ficam tão no físico. Ai, mas e se eu não consigo? Tá, mas já pensou que às vezes tua cabeça é mais forte do que às vezes teu competidor? Então, sabe, dá pra trabalhar isso e muitas pessoas não trabalham isso. Então, como você começou? Alguma dica pra quem quer começar a trabalhar esse lado mais mental? Joga o Garmin fora. Aí né, o meu marido está atrás da câmera, ele não usa o Garmin pra várias coisas e eu fico assim, ó. Ai, gente, eu não consigo, eu gosto do meu egozinho, eu não tô brincando. Não, cara, mas é assim, pega seu Garmin, deixa lá, porque seu técnico tem que fazer as análises, é bom pra você também. Mas faz uma brincadeira. Quando for fazer um longo de corrida, não olha. Corre sem olhar, daí apitou lá, quilômetro 1. Aí você chuta, sei lá, 5:30. Aí você vai e confere.
Olha, deu 5,25. Tá, vai fazendo isso, que aí você vai tendo uma questão do autocontrole, o autoconhecimento, sabe? Porque assim, as pessoas dizem, você precisa meditar. Não, ninguém precisa meditar. Todo mundo precisa ter paz. E como é o contrário, sabe? Então, a gente faz isso de uma maneira errada. Primeiro você tem que se autoconhecer. Depois você preocupa com os números. Então, quando o seu técnico fala assim, cara, é um zona 2. Percebe o que é o zona 2, sabe? E aí, tipo assim, ele falou assim, é teste. Cara, teste você não olha, Garmin. Teste você pega, vai dar seu máximo até se matar. No final você olha, vomita lá e depois você olha o que aconteceu. Então, eu acho que isso é já uns primeiros passos para se autoconhecer. E a outra coisa é, com certeza, pensar em momentos de gratidão, né? 2 vezes ao dia seria perfeito. Acorda, agradece. Aí você vai começar a perceber que todo dia você vai começar a agradecer pelas coisas mais triviais, tipo, pela sua cama quentinha, né? Pelo seu teto para dormir, porque assim, nem todos os dias seus dias vão ser especiais, né? Mas a partir do momento que você consegue enxergar que você é grata por ter um elásticozinho para amarrar seu cabelo, né? E no final do dia você pensa, quais foram as coisas mais incríveis do meu dia hoje? Porque nossos dias, nem todos os dias são incrivelmente especiais, acontece, né? Então, aí você começa a perceber que é isso, né? Foi um sorriso que a senhora me deu na esquina. E aí você percebe os pequenos milagres do dia. E aí você começa a ter um pouco mais de presença nas coisas que você vai fazer. Cara, é fácil? Não, mas é treino. Então, eu acho que essa coisa de agradecer, porque assim, a gente só consegue agradecer, ou a gente lembra de agradecer quando a gente perde, né? Então, não deixa chegar a esse ponto também, né? Mas eu vou fazer esse teste do não olhar o relógio, que eu olho o relógio, tá? Eu olho o relógio assim, não vou aguentar esse pace. E tipo, eu tava bem. Aí eu fico assim, não, já quebrei, morri, não vou conseguir. Amigo, eu vou fazer esse teste, vou te falar, tá? Eu queria saber também qual que foi o desafio que, tipo, mais te fortaleceu, mas, tipo, tu já contou algumas histórias, mas assim, o que virou uma chave muito grande na sua cabeça, assim, tipo, se teve algum que tu lembra? Claro que teve, é lá. Então, aí eu fiz um Ironman aqui em 2019 e tive uma performance incrível, foi meu terceiro Ironman. E aqui eu fiz 10 horas e 19 segundos. Na época, fazer o sub-10 pra mulher era uma coisa absurda, né? Hoje ainda é muito difícil, mas na época era surreal. E ficou esses 20 segundos aí pra trás, beleza, eu fui vice-campeã geral da prova. Não classifiquei pra Kona, porque era só uma vaga na minha categoria. Ok, beleza. Eu fiquei muito feliz com a minha performance. Então, no final do ano, eu fui pra Cozumel fazer o Ironman de Cozumel. Foi uma viagem que eu fiz com uma amiga e fomos nós duas, sem os maridos. A gente se divertiu horrores e estávamos lá fazendo essa prova e de repente, quando eu estava chegando para finalizar a prova, faltando ali os 5, 7 quilômetros, mais pertinho assim, que já estava naquela parte ali meio tontinha, né, quase desmaiando, eu percebi o tempo que eu ia fazer. E eu não estava acreditando. 9 horas e 36. Então foi um pulo assim, de 10 horas para 9 horas e 36. Foi muito absurdo. Ainda mais na época. É muita diferença. E aí eu passei a linha de chegada, eu chorava compulsivamente. Caraca, velho, não é possível que eu tenha capacidade de fazer isso. Não acredito. Chorava. Aí as meninas até falando, você tá bem? Não, eu tô bem, I'm so happy. Aí, e chorava. Inclusive, eu até fiz uma tatuagem. Que é a caveira mexicana com 9,36. Não é o meu melhor tempo. Já fiz várias vezes, tipo, 9,20, 9,27, 9,7, enfim. Só que esse dia comprovou pra mim que eu não podia colocar limite nas coisas que eu pensava. Então, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, qual é o seu grande sonho? Eu costumo dizer assim, que eu não tenho um grande sonho, porque senão eu vou colocar meio que uma barreira, sabe? Eu já vivo o meu sonho aqui, eu já vivo o que eu quero. Então, todo o meu grande sonho é todos os dias procurar minha felicidade. Então, porque parece que a gente põe um ponto final, sabe? Então, não é isso. A gente pode se renovar sempre e todo dia ter uma nova coisa para viver. E parece meio vago, parece que assim, mas você tá vivendo então sem uma direção. Não, cara, não tô vivendo sem uma direção. Eu tô vivendo realmente porque todos os dias, pra mim, é um grande sonho tá vivendo. Então, é uma maneira diferente de pensar e de não ser tão rígida, porque às vezes você coloca assim na sua cabeça, quero ser campeã mundial. Mas daqui a pouco... Não, e se você for campeã mundial esse ano? Acabou? Você vai viver pelo quê? Tá? Então eu quero ter um carro tal, XYZ. Beleza, você comprou, e aí? Acabou?
sabe? Então, é meio… Não sei, eu peguei esse estilo aí pra mim. Não, mas eu gostei disso, porque eu nunca tinha pensado, realmente. E quantas vezes isso realmente acontece, né? Tipo, sei lá, eu sou uma pessoa que eu boto muitos objetivos pequenos, aí alcança e tu fica, e agora, sabe? Tipo, não tinha pensado nisso, eu gostei desse conselho, amiga. Não, gente, isso aqui é pra vocês, mas é muito mais pra mim, tá? Só pra ficar bem claro, tá? E aí, a gente aqui, começando a finalizar, eu queria entender, né, pra quem tá prestes a fazer um primeiro Ironman, eu não penso, não tô nem perto de pensar nisso, mas pra quem vai fazer, está prestes a fazer, qual que é o conselho que você daria, principalmente para nós mulheres? Porque, né, estamos aqui com uma mulherona da porra, então a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Eu acho que, assim… Pensando no ciclo, tá? Faça seus treinos, obviamente, mas procure se divertir durante os treinos. Se for uma coisa muito, muito sacrificante, cara, não faz, porque você vai ficar com uma lembrança ruim daquilo, tá? Conversa com o seu técnico, conversa com suas amigas, tenta achar uma saída. Nossa, tá muito ruim nadar, tá sendo um sacrifício, tá molhando meu cabelo, tá sujando, não sei o quê. Arruma uma solução, sabe? Pensa na solução, não fica amargurando isso, já vira essa página. Porque eu fiz isso algumas vezes durante esse tempo, então talvez alguma coisa tenha deixado de ser… Quando eu parei de fazer isso, quando eu comecei a entender que não estava sendo legal, quando eu falei, não faço mais nada que seja sacrificante, eu comecei a achar saídas para que a coisa fosse boa. E aí deixou de ser um mini sacrifício e eu melhorei, tá? Então, assim, quer fazer um Ironman? Pois faça a inscrição, né? Mas se prepare para ser uma coisa feliz. Organize sua rotina, organize sua movimentação, sabe? Não liga tanto para os outros. Se possível, arrasta uma amiga para fazer com você, porque aí as duas vão menstruar juntas, a performance vai ficar ruim no mesmo mês, vai ser ótimo. Divida principalmente essas dúvidas de tudo com o seu técnico, sua treinadora, porque realmente é uma pessoa mais experiente, se você confia, vai fazer a grande diferença. E preste bastante atenção na alimentação, as coisas que você pensa. E na hora do efetivo dia aqui do Ironman, lembra que vai passar muito rápido, cara, vai passar muito rápido. Então, foca em você, sabe? Não foca em ficar conversando com o outro, nem nada. Foca no seu sentimento pra você guardar as boas lembranças. De puxar a amiga, assim, né? Amiga da onça, né? Amiga, vamos fazer um Ironman full? Ai, porque amiga, para, né? Mas isso é muito real. Tipo, eu vejo que tem muita gente que se inscreve em Ironman 70.3, enfim. E aí já começa o ciclo assim, ai, lá vou eu. Ai, não sei o que, fica assim. Mas você pagou, menino. Foi você. E foi caro, amiga. Aí fica assim, realmente, começa já com o pé esquerdíssimo, né? Tipo, me parece que já é um peso. Aí ficou assim, mas ninguém tá te obrigando. Ninguém, amiga, não é o seu trabalho, então ninguém tá te obrigando. E aí tu tá, tipo, aí tu vê que quem trabalha já tem outra cabeça, assim, sabe? Já, tipo, é outra vibe. E aí, pra gente finalizar, claro, como, né, esse episódio é um patrocínio, um apoio Track and Field, qual que foi a peça essencial durante seus treinos desse ciclo Ironman Full, que não pode faltar no guarda-roupa de nós mulheres? Quero saber. O short refletivo, né, gente? Eu tenho ele em várias cores, ele fica curtinho, fica lindo, deixa a gente gatona, né? E a gente tem que estar sempre linda e gostosa pra fazer os treinos bem feitos. É que a gente sofra bem bonita, né, amiga? Coloca o short refletivo, igual eu fiz essa frase, né? Eu sou rápida, linda e gostosa. Pronto. Aí, pronto. Se for pra sofrer num ciclo do Ironman, que você sofra lindamente de Track and Field. Amém. Amiga, quero te agradecer pelo seu tempo, que é muito precioso, tá? Eu sei, é uma honra estar aqui com essa mulher. É uma pessoa que eu admiro muito. E eu sei que tem muitas mulheres que admiro muito. Então, cara, continua fazendo. Eu não vou falar do performance, porque eu acho que já tem muita gente que fala isso pra ti, né? Mas continua essa parte que inspira mais ainda, é mostrar como é ser mulher nesse meio, sabe? Tudo que você traz do mental, que é uma coisa que eu admiro muito, porque eu acho que a gente não é feito só do corpo físico. Exato. Então, tipo, continua fazendo o que você está fazendo, tá no caminho certo. É muito legal compartilhar esse espaço de criar conteúdos, mas ainda uma pessoa muito foda, assim, sabe? Então, parabéns pelos seus resultados, mas isso pra mim é o de menos, porque eu acho que você é muito mais do que números, tá? Mas alguma coisa pra finalizar? Não, quero dizer também que você me inspira muito nos seus quadros de reflexão. É ótimo, realmente, a gente tem uma pessoa que tem coragem, né? De abrir seu coração e falar ali pra uma base que talvez você não saiba quem são as pessoas, né? E isso, acho que realmente move o mundo, porque aí na hora que você faz, me dá a oportunidade e uma coragem de fazer também, e a gente se ajuda. Sim. Ai, maravilhosa. Obrigada, amiga. Ai, eu amei. Arrasou! E take número 1. Em seguida, agora, depois do papo com a Larissa, a gente tem o Joel Kruger, que
por si só, é um homem cheio de história. Também, ele faz uma breve explicação de quem ele é, mas tanto ele quanto Larissa Fabrini, eu vou deixar o link aqui na descrição dos perfis dele, ou do YouTube da Larissa, ou então do site oficial do Joel. O Joel é um ser humano incrível. Ele já subiu Everest, já subiu 7 cumes, já fez inúmeros Ironmans e 70.3. E além disso, ele segue firme no objetivo de inspirar não somente nós, jovens, né, mas de pessoas realmente mais velhos, da idade dele, de que não podemos parar de nós mexer, né? E, claro, ele vai além disso, né? Mas ele inspira muito através dessas palavras. Ele tem muitas histórias, eu poderia ficar horas escutando ele. E através dessas histórias de superação, de desafio, de encarar esses desafios com um tom leve, assim, sabe? De entender que é um privilégio ter a idade que ele tem, a saúde que ele tem e continuar fazendo o que ele ama, também pode nos inspirar. Então, bora para esse bate-papo com o Joel. Estamos aqui com o Joel. A gente vai fazer algumas perguntas também. Joel, meu podcast, ele é mais voltado para inspirar e motivar as pessoas, né? Então, obviamente, as perguntas vão ser isso também, tá? Eu espero, tá? O pessoal da minha idade, tá? É um pessoal ainda um pouco sedentário, tá? Então, sim. Temos que começar a se mexer. Isso, exatamente. Então, a gente vai começar fazendo as perguntas. Bom, antes dos 50 anos, né? Quando você transformou radicalmente sua vida, pelo que eu vi no site, que eu vou deixar aqui na descrição, você já tinha pensado em fazer triatlon ou até mesmo um Ironman? Ou isso jamais passou pela sua cabeça? Então eu vou fazer Eu vou fazer um breve resumo. Claro. Tá? Eu era sedentário até os 50, aí um amigo me convidou para fazer um trekking ao Campo Base do Everest. E aí eu só nadava quando era jovem, eu parei para casar aos 19. E aí eu falei, fui falar com o técnico de natação, o técnico falou, não, pode treinar só natação, que caminhar é uma coisa natural, então vai. Aí a gente treinou, ele estava comigo também, nós fomos, e o nosso guia era o Vitor Negretti, que era um super alpinista que infelizmente morreu em 2006 tentando subir o Everest sem oxigênio. E aí a gente fez um projeto, né, que era subir os 7 cumes, que é as 7 montanhas mais altas de cada continente, e eu, para completar, queria nadar o Canal da Mancha. Tá? Então nós começamos a treinar, etc. Em 2008 nós fomos até o Kilimanjaro. Em 2010 nós fomos para a Aconcagua. Aí começou a preparação pro Everest. A minha primeira tentativa foi em 2013. E aí em 2014, quando eu voltei do Everest, o pessoal disse, não, esse negócio de Everest é qualquer um faz, tá? Eu quero ver você fazer um Ironman. Ah, mentira. Não. Aí eu procurei uma pessoa que era a Vanusa, que é a minha técnica até hoje. Ela disse não, tá, assim, você tem uma bike? Não, tá? Nós estávamos em agosto. Pô, tem um Ironman interessante que é Fortaleza. Tá? Você gosta de calor? Gosto de calor, então vamos para Fortaleza. Aí nós saímos comprei uma bike usada, uma Speed. Comecei a treinar. A primeira vez ela me levou para dar uma voltinha de 70 quilômetros, eu quase morri. Mas dá tudo bem. Eu comecei a treinar e fui fazer o Iron de Fortaleza. Tá? Eu fiz o Iron, tá? Foi um desastre, mas eu terminei. Né? É isso. Furei 4 vezes o pneu, tá? Não sabia trocar pneu, tive que pedir ajuda. Fiz. Tá? Aí, em 2014, eu treinei para Iron. Tá? Aí eu fiz Fortaleza, fiz Florianópolis, fiz Miami. Tá? E, sim, Fortaleza eu tirei segundo, Florianópolis tirei quarto, mas já estava num ritmo razoável. Né? E aí eu parei para tentar de novo o Everest e para tentar o Canal da Mancha. Aí voltei em 2022 para fazer Iron. Tá? Aí eu voltei do Canal da Mancha e treinei para Cozumel. Tá? Que Cozumel é uma maravilha, tá? Porque é plano. É calor, é plano, tem tudo de bom. Tá? Eu ganhei Cozumel, mas era ainda para Kona. Aí eles mudaram para Nice e deram a alternativa de você fazer Kona. Aí eu fui fazer Kona em 2025. 2024, né, o ano passado. Eu comecei a treinar de novo, aí veio a pandemia, tá, essas coisas normais, né, treinando sempre. Eu voltei a toda, tá, eu conheci o Roberto Azevedo, que é o campeão mundial. Fomos para Pucón, eu ganhei Pucón, que era uma coisa inesperada, tá, eu descobri que sabia correr. Tá. Aí eu vim para Florianópolis, fiz São Paulo, fiz um outro meio e aí fui para Kona. Tá.
Kona eu fui muito bem, mas ainda inexperiente, fiz algumas besteiras, tirei segundo, que foi uma coisa muito recompensadora. Né? Agora eu estou esse ano só treinando para o Mundial de Marbella, que é em novembro. Já estou classificado, eu me classifiquei em Pucón no ano passado. E aí nós vamos, ainda nós vamos fazer São Paulo, Rio, agora amanhã é Fortaleza. Aí nós vamos para Barcelona, eu e o Roberto, tentar classificar para Kona. E aí em novembro nós vamos para Marbella. Que bom, a agenda tá cheia. Tá cheia, não tem jeito, né? Tá, mas antes dos 50, achava que ia passar tudo isso? Veja, foi uma coisa natural. Tá? Quando você começa, tá? Quando você vai embora, tá? Você vai definindo os objetivos. O objetivo da montanha, eu subi o Everest em 2022, né? Depois de 3 tentativas infrutíferas. Tá? O Canal da Mancha eu vou de novo ano que vem. Tá? Ano que vem já vou tentar. Tá? Esse ano eu termino Marbella e aí começo só a treinar natação. Vou fazer Pucón, que eu tinha me comprometido com o Roberto, mas é o último do ano. E aí Kona, se Deus quiser. Vai vamos ver, né? É que tem nós dois concorrendo pela mesma vaga, né? Porque velhinho só tem uma vaga, né? Mas tudo bem. Não, mas vai vir. Mas a gente eu treino bastante, treino 3, 4 horas por dia. Eu treino de madrugada, né? Porque de manhã cedo, né? Tu diz de madrugada cedo ou de noite? Não, de madrugada cedo, madrugada. Madrugada. Eu começo a treinar às 3 da manhã, né? Porque eu tenho que trabalhar, né? Para pagar a diversão, tem que trabalhar, né? Assim, e aí eu nado, corro e pedalo todos os dias. Agora eu paro de treinar no domingo, não treino mais domingo, mas eu treino todos os dias e aí vai embora, tá? Eu dou algumas palestras tentando motivar o pessoal da minha idade, motivar as pessoas a fazer exercício, que é um problema sério que vai acontecer no Brasil, que está todo mundo envelhecendo, né? E tem que envelhecer com qualidade de vida. Tá? Isso eu posso, pelo menos, a minha qualidade de vida é boa. Que bom, né? A gente aproveita. Tá? Então é isso, tá? Assim, a questão do Iron, tá? Assim, é sempre um prazer, né? Assim, pode acontecer um monte de coisas, mas a gente vai, tá? Para terminar a prova e fazer uma boa prova. E acabou. Isso é simples. E o Canal da Mancha exige engordar, exige um monte de coisa. Você não pode usar roupa de borracha. Não, é tradição, é inglês. Assim, é tradição. Eles não mudam a tradição. Então, uma vez que começou daquele jeito, vai... Quantas vezes tu tentou a mancha? A mancha eu tentei 3. 3. Uma vez eu cheguei a 800 metros. Outra vez eu estava totalmente incompetente. E tive um enjoo, não conseguia nadar. E a última vez, que foi em 2022, foi 2023. Eu fiquei a 2 quilômetros da praia. Mas falta... Parece pouco, mas parece pouco, não. Parece pouco, mas nunca é pouco. Não é pouco. Assim, depois eu nadei 11 horas e meia. Ainda faltava 1 hora, mas a regra lá que quem decide se você continua ou não é o pessoal do barco. Aí eles fazem umas medidas deles e eles me tiraram da água. Mas... um pouquinho frustrante, mas assim, eles sabem o que é melhor pra ti, né? Bom, Joel, como você mesmo já disse, né? Você já subiu o Everest, conquistou 7 cumes, certo? E completou, enfim, inúmeras provas, 70.3, Ironman Full. Gente, é uma agenda cheia, realmente. Então, se tem alguém que pode falar sobre desafios, eu acredito que seja você. Qual foi, até hoje, o maior desafio dentro dos desafios, tá? Tipo, seja mental ou físico. Eu acho absurdo alguém falar pra ti que o Everest não é nada. Mas qual que foi o maior desafio físico ou mental? Então, vamos lá, tá? O desafio físico, sim, não é o Everest. Mentira. É o Denali, que é uma montanha na América do Norte, que você tem que carregar tudo. Você não tem ajuda de ninguém. Sim. Você é responsável por carregar barraca, roupa, comida, tudo. Então, é um desafio muito grande físico. Mas mental, o grande desafio... é continuar com o apoio da família, porque isso é muito difícil, porque você está ausente, você tem compromissos, você tem horários, você tem ausências, então esse é o maior desafio mental, é continuar com as pessoas motivadas. E um orgulho que eu tenho, eu consegui que meus filhos também, e meus netos também entrem no esporte, Então a gente fez nós fizemos o desafio da Disney, E aí fui eu, 3 filhos e 4 netos,
Assim, eu e 2 filhos fizemos tudo, mas outros fizeram o salteado, mas estavam lá, participaram, treinaram, tá? A gente foi a família inteira, foi uma coisa complicada, mas foi muito legal. Tá? E, assim, todo mundo me acompanha, né? Pra Kona, pra cá, tá? Tem os meus amigos, tá? A Priscila e o Antônio Carlos que estão sempre, tem meus netos, meus filhos, cada um vai se revezando, né? Para participar. Tá? Meu filho, eu tenho um filho que é influencer também, tá? Ele marca, tá? Ele tem muita gente, tem 32 milhões de seguidores. Meu Deus, nossa, quero o tá? dele. Tem que aprender, porque eu não consigo entender, né? Não, gente, tá? É impressionante, difícil. tá? Tá? E ele tem, tá? Assim, ele foi comigo pro Canal da Mancha, eu dou as palestras, os caras dizem, mas quem é aquele? Eu falei, não, aquele é um influencer. É o moço do Eu Te Amo, é o moço do Eu Te Amo. Mas eu falei, o que você tem a ver com ele? Eu falei, olha, por coincidência, ele é meu filho, né? Então, é uma atração da minha palestra, tá? Mas quando a gente anda na rua, ele é reconhecido, é uma coisa, é impressionante. Muita gente, tá? E aí a família tá sempre em volta de tudo. Que bom. Pois é. De novo, eu vou deixar aqui na descrição, vão dar uma olhadinha ali no site que tá no perfil, né, do Joel, pra vocês conhecerem mais da história, porque tem muita família, né? Oxi, tem muita família. Eu fiquei impressionada, viu? É quantos netos? Bom, tá, eu tenho 9 netos, né, e mais 4. Tá? Porque o meu filho tinha 4 filhos, ele se separou, casou de novo, que ela tinha 4, e aí eles tiveram mais 2, tá? Então são 10, tá? E aí eu tenho mais 2 netos, uma neta e um neto de um outro filho, e um outro filho que é esse influencer, tem um filho. Então, assim, você imagine que nós estávamos na Disney, tá? Em 25. Aí aquela confusão, tá? Chega um, vai embora, vai um, vai volta, né? Mas foi uma coisa muito interessante, tá? Porque a gente misturou um pouco do meu prazer, isso, com o prazer dos netos, né? Assim. Aí eu levava eles para montanha-russa, que nem todo mundo gosta, né? Eu sou muito fã. Né? Imagino, né? Não. Montanha-russa não é nem... É uma emoção instantânea. Eu subo Everest. Então, olha, se você quiser subir, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que... Então, assim, existe muita mistificação. Tá? Assim, esse ano, por exemplo, o pessoal perdeu por causa que o tempo estava muito ruim. Tá? Nenhum brasileiro conseguiu subir. Mas acontece, tá? Faz parte do jogo. Tá? As 3 vezes que eu fui, né? Sim, aconteceram problemas que evitaram. Mas na última eu subi e estava tudo certo, a temperatura estava super agradável, estava menos 22, né? E a nossa roupa é para menos 40. Né? Então você estava realmente melhor que aqui, que tá 15. Né? Mas amanhã vai estar bom. Vai estar bom, tá? Vai estar bom. Tá? Deixa eu te perguntar, qual conselho que você daria para quem tá começando agora no caminho aí do endurance, né? Seja subir uma montanha ou fazer um Ironman. Veja, eu acho que não tem segredo, tá? O grande é fixar um objetivo, tá? E focar nele. Tá? Assim, porque, por exemplo, tá, que nem eu, tá? Eu estava sedentário. Você começa, você parece que vai morrer. Tá? Você está sofrendo, teus músculos doem, tudo dói. E aí, né, depois de 30, 40 dias, você está no ritmo e você pode treinar sem dores. Então, o grande problema que eu vejo é as pessoas, assim, no primeiro sofrimento, desiste, tá? Ou então vem fazer um Ironman, tá? Assim, não está 100% preparado, não consegue por uma série de fatores. O ano passado, Florianópolis estava chovendo, tá? Então era perigoso, tá? Assim, muita gente que inexperiente não conseguiu terminar. Mas aí desiste porque, não consegui terminar. Não, tá? Assim, tem que voltar, tentar de novo, tá? A resiliência é uma característica humana, tá? Tá? Então você tem que aproveitar isso, tá? Para tirar de você o melhor de você, tá? Você não precisa fazer um Ironman, você quer correr uma maratona, você quer correr 10 quilômetros, tá? Sim, mas não adianta você dizer, é muito difícil. Não, tem que começar, tem que tentar, tá? Tem que fazer, faz 3, faz 5, faz 10, tá? Até você ter confiança em você mesmo. E o melhor do esporte é que ele aumenta muito a confiança em você, tá? Que você define um objetivo e vai fazer esse objetivo. Tá? Isso é muito verdade, né? Muda muito a nossa autoconfiança em nós mesmos. A gente vê que a gente é capaz mais do capaz do que... Acho que é isso. Exatamente. A gente bota limites, né, na gente. E assim, pra gente ir finalizando, eu quero saber qual que é a peça que foi fundamental nos seus treinos, tá? Para tudo, basicamente, porque, né, o Joel claramente tem uma agenda muito cheia, né? Mas qual que foi a peça da Track and Field que você ama usar nos seus treinos?
A gente tem um chute do que você vai falar. Vamos ver se é. Bom, Vamos tudo ver. bem, tá? Tudo bem. Vocês podem ver que eu tô com uma camiseta. Né? Mas eu Aí já acertou. Tá. Então é uma Thermodry, tá? Isso mesmo. E eu uso isso todos os treinos, né? Então, assim, eu normalmente uso 2 por treino, né? Porque eu pedi pro pessoal, então todos os meus netos, cada um tem a sua, né? Mas a minha, né, eu uso direto. Ai, que coisa E boa. olha, tá perfeita, Tá né? mesmo. Assim. Quero te agradecer. Foi um prazer. Foi um Tá? prazer Muito obrigada pelo também. seu tempo de novo. Sei que sua agenda é muito cheia. Não, É assim, sim. Tem muita agora coisa. eu tô só focado amanhã, tá? Então, Amanhã vai ser tem incrível. tempo, vai ser. Tá? Vai ser muito bom, tenho Independente de certeza. qualquer coisa, vai ser um prazer. Sempre é um prazer fazer. Ter saúde pra fazer, né? Ter saúde. Amém. Não. Mas é um prazer, muito obrigado, Joel, tá? Ora, Vou estar na torcida amanhã. Você por vai escutar a favor, minha tá? voz, provavelmente. Tá. Se escutar um berro, sou eu. Tá. Tá bom? Eu talvez não me vire, porque eu tenho Não que me precisa, focar, tá? não precisa, Mas, eu entendo. com certeza, Mas eu vou eu vou gritar. estar trabalhando. Tá bom, obrigado, obrigado. tá? Prazer. E esses foram os conversas que a gente teve. Quero agradecer novamente a Track and Field por apoiar e por patrocinar este episódio em especial. Eu gosto de mesclar muito a nossa vida de lições e motivações com a vida do esporte, que estando ali no Ironman Full, vendo essas pessoas, não somente a Larissa e o Joel, mas todos os atletas que se dispõem a se desafiar nesse nível, eu acho que a gente pode aprender muito através dessas histórias, né? Então, quero agradecer a Track and Field por me proporcionar essa oportunidade. Agradecer vocês por terem escutado esse episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e também de ativar o sininho aqui, comentar, curtir e também de se inscrever e deixar a avaliação aqui do podcast, que isso me ajuda muito a continuar fazendo conteúdo por aqui. Um beijo e até o nosso próximo episódio.